Então, olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de qualidade de software. Uh, Hoje ela está sendo de maneira híbrida, né? Embora ela esteja sendo passada de maneira síncrona para quem está presente, ela também está sendo gravada e vai valer a presença assíncrona, né? Para quem participar e depois realizar as atividades propostas no Moodle. Então, basicamente, o que nós vamos falar hoje é revisar um pouquinho do conteúdo programático, né? Que na aula passada nós já vimos uma introdução da disciplina, mas eu ainda não falei sobre o conteúdo que nós vamos ver no decorrer do semestre. Então, vamos dar uma revisadinha nisso. Vamos falar, já entrar no primeiro conteúdo, né? Que é falar de fundamento de teste, técnicas de V e V, né? De verificação e validação. E vamos entrar em uma dessas técnicas já, né? Em um conjunto dessas técnicas, na verdade, que são os testes de inspeção. Então, falando agora um pouquinho da disciplina, né, o nosso conteúdo programático, se vocês acessarem o site, né, do IFRS e localizarem o curso de vocês, existe o PPC do curso, né, onde é delimitado quais são os objetivos e metas de cada disciplina. Né? Então, se nós lermos, né, o que diz lá no objetivo da disciplina de qualidade de software, nós temos que o objetivo geral dessa disciplina é capacitar o aluno para atuar como analista de teste e testador, abordando os itens relacionados ao seu processo. Então, o processo de testes, né, a gente vai conseguir estudar que tem fluxos de atividades, artefatos e papéis, né, que fazem parte das práticas das atividades de teste, e isso tudo, né, conforme a prática vigente na indústria de software, além de desenvolver habilidades para a prática da automação de teste. Então, testes automatizados também fazem parte do escopo da disciplina. Então, dividindo, né, dividindo os conteúdos, né, da ementa em itens, nós poderíamos pontuar conceitos sobre teste de software, que é o que nós vamos começar a ver hoje já. Vamos falar também hoje do segundo item, que é a verificação e validação de sistemas. E o terceiro item já seria tipos, técnicas e níveis de teste. Então, a partir daí, nós vamos ter o quarto item, que é a ferramenta para automação de testes funcionais e de performance para a web. Eu vou procurar mostrar algum estudo de caso para vocês, utilizando essa ferramenta de maneira mais prática um pouquinho. Então, talvez nessas aulas sejam legais, né, que quem possa participar de maneira síncrona esteja aí para tirar dúvidas e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu vou procurar sempre gravar as aulas também. O quinto item que eu pontuei aqui é o processo de teste, né, na prática. Né? Planejamento, projeto, implementação, execução, avaliação e fluxo de não conformidades. Né? Então, todo o ciclo de vida, né, de um software, ele requer testes, né? E nós vamos ver que quando nós vamos executar testes, nós temos todo um processo também para delimitar, né, planejar quais são esses testes, projetar esses testes, implementar esses testes, executar e fazer então a avaliação e o fluxo de não conformidades. Por fim, né, vamos finalizar a disciplina estudando boas práticas e antipadrões. Teste de software, então, nosso primeiro conteúdo que nós vamos falar hoje. Nós vamos entrar já na parte de fundamentação. Hoje, nós teríamos algumas interações também, né, com vocês, mas como a maioria não está presente, é possível que essas interações, né, fiquem autorrespondidas, né, por mim mesmo. Então, o teste de software é uma atividade crítica na garantia de qualidade de software, possui 4 dimensões. Então, quando nós vamos planejar testes, temos que pensar qual o estado, né? Ou quando que esse teste vai ser executado, em qual momento. Temos que pensar na técnica que a gente vai testar. Então, como vai ser realizado esse teste? Temos que pensar quais são as metas, o que eu quero testar, né? O que eu tenho que testar nesse software. E tenho que pensar também no ambiente, onde será testado esse software, né? Se vai ser um ambiente já em produção, um ambiente real, né? Próximo de produção, se vai ser dentro, né, da estrutura do desenvolvedor, sem ter ainda o ambiente já real, né? Fazendo testes mais locais. Então, tudo isso faz parte das dimensões, né? As 4 dimensões de como a gente se testa um software. Os objetivos da atividade de teste basicamente eu tenho uma ampla cobertura com alto custo. Então eu preciso projetar testes que descubram sistematicamente diferentes classes de erros e faço isso com uma quantidade de tempo e esforços mínimos. Então, quanto menor for o custo para eu conseguir encontrar defeitos e bugs e erros, né, na maior parte possível, né, de código, de classes, mais ampla cobertura que eu vou ter, mais eficiente vai ser, né, a minha atividade de teste. E o teste, ele basicamente, né, a atividade de teste, ela tem também como objetivo basicamente encontrar erros.
Se a atividade de teste for concluída com sucesso, provavelmente ela vai descobrir erro no software. E aí teria a primeira interação, né, que seria uma pergunta. Se testes de software podem mostrar a ausência de bugs, né? Então, se tiver alguém para responder online agora, acho que só o Vinícius está online, pode responder, mas senão eu faço eu mesmo a resposta da pergunta, né? Bom, então para seguir aqui eu vou dar já a resposta para essa pergunta, que é a atividade de teste ela não pode mostrar, na verdade, a ausência de bugs. Nós assumimos que testes eles servem para mostrar os defeitos. Então, quando eu crio um teste, eu não quero provar que meu sistema funciona. Eu quero, de alguma forma, encontrar erros e provar que ele não funciona. Então, o objetivo do teste não é provar conformidade, e sim a não conformidade. Eu quero achar os defeitos, eu quero achar o que está de errado no meu software. Então, um teste bem sucedido não é aquele que mostra que o sistema funcionou, que não deu um erro, não deu um bug, o sistema não travou. O teste bem sucedido é aquele que realmente consegue, né, causar o problema que aconteceria na mão do usuário depois. Que ele consegue realmente antecipar e aí vai ser sim um teste útil, né? Um teste que conseguiu resolver, né? Mostrar um problema que existe para que ele possa ser resolvido antes dele se tornar um problema de verdade, né? Em produção. E aí, né, tem algumas classificações quanto aos erros que nós conseguimos encontrar com testes. Se nós estivermos detectando erros graves, com impacto alto e com uma alta regularidade, a gente pode começar a desconfiar, né, da qualidade e confiabilidade dos testes do software. Dos testes, não, desculpa, do software. Então, a qualidade e confiabilidade do software, elas começam a ficar suspeitas quando eu tenho vários erros a todo momento, né, com a regularidade alta, e esses erros são impactantes, são graves. Se eu encontrar erros, né, de fácil correção, a qualidade e confiabilidade do software ainda estão aceitáveis ou, né, os testes não estão adequados. Então, notem que sempre que ou eu não encontro erros ou os erros que eu encontro são erros triviais, nem sempre isso significa que o meu software ele tem uma qualidade e confiabilidade aceitável. Muitas vezes apenas os testes são duvidosos, né? Os testes não são adequados para revelar erros graves. Então, do ponto de vista do software, é ideal que não tenha erros ou que não se apresente erros, né? Você não consiga encontrar erros. Que o usuário não experimente erros. Do ponto de vista de teste, o ideal é conseguir encontrar erro grave mesmo. Então, é um pouco controverso, né? Com o objetivo de quem está desenvolvendo o software. A pessoa que está testando o software, ela quer realmente encontrar a falha e quanto mais grave, melhor, né? Mais bem feito foi o teste. Se não for encontrado o erro, já quem fica, né, como suspeito é o testador. Então, a configuração de teste ela não foi suficientemente elaborada. Então, é assumido isso. Se você criou testes e não serviu para nada, né, falando assim, não conseguiu encontrar nenhum erro no software, a configuração do teste provavelmente não foi suficientemente elaborada. Então, é muito provável que existam erros escondidos no software. É difícil, né, afirmar que um software não existe erro. Qualquer software, né, seja o Instagram, Facebook, softwares grandes, né, eles sempre vão ter algum outro erro escondido. Né? Isso acontece, faz parte, né, do desenvolvimento de software, da introdução de bugs. E é por isso que os testes têm que ser bem planejados e tem que ter uma boa cobertura, para conseguir antecipar esses testes antes que eles tornem na mão do próprio usuário. Né? E para realizar testes, né, dentro de uma empresa, existe toda uma organização. Então, quando o teste começa, ele tem um conflito de interesses, justamente porque o desenvolvedor e o testador, eles querem demonstrar coisas diferentes. Quando eu crio um software, quando eu construo um software, eu quero demonstrar que ele funciona, que ele não tem erros. Agora, quem está testando esse software, ele tem interesse em mostrar que o programa tem erro sim, entendeu? Então, assim, o que acontece? Geralmente, quem desenvolve tem a capacidade de testar seu próprio software, mas aquela pessoa ela vai ter um conflito interno de interesse. Ela vai querer, ao mesmo tempo, encontrar erros, mas mostrar que funciona. Então, acaba sendo confundida o objetivo da prática de testes. Né? O objetivo da prática de testes não pode ser mostrar que o software funciona. Tem que ser, sim, encontrar defeitos naquele software. Então, é bastante comum que em organizações, né, que tenham uma equipe que suporte essa configuração, que consiga separar a atividade de testagem e desenvolvimento com pessoas diferentes. Existem muitas vezes equipes só de teste, equipes só de desenvolvimento, e também existem equipes que fazem as duas coisas. Então, eu basicamente vou testar o que o meu colega desenvolveu. Eu vou desenvolver, né, e o meu colega vai testar o que eu desenvolvi. Então, com isso, a gente já consegue ter uma visão externa do software, né,
uma visão externa dos objetivos e verificar se realmente existem algumas falhas, alguns bugs, né, introduzidos no nosso código. Do ponto de vista psicológico, né, podemos dizer que toda a parte de análise, projeto e codificação no software, elas são tarefas construtivas. Então, elas estão construindo, né, o software e o objetivo é, como eu falei, criar algo que funcione, que atenda o usuário da melhor forma possível. Já o teste, né, é uma tarefa destrutiva. É uma tarefa que geralmente vai gerar retrabalho para o programador, para o desenvolvedor. Então é por isso que muitas vezes, né, há esse conflito de interesses. Se o teste, né, vai gerar mais trabalho para quem está desenvolvendo, vai provar que aquele desenvolvimento não foi feito de maneira efetiva, muitas vezes, né, o próprio desenvolvedor ele acaba ficando frustrado, né, com o sucesso do teste. Então é mais um motivo para que as tarefas, né, de testagem, né, e desenvolvimento sejam feitas por pessoas, muitas vezes equipes separadas. Né? Existem, às vezes, até equipes terceirizadas, né? Empresas terceirizadas que são contratadas justamente para encontrar furo na programação, né? Para encontrar erros no software de outra empresa. Né? Isso é bastante, geralmente, eficaz, né? Porque não gera aquele atrito. Muitas vezes existe um atrito interno entre desenvolvedores e testadores. Então, quando uma outra equipe externa faz isso, vem um relatório todo formal, né, todo bonitinho, mostrando todos os erros encontrados. Então, isso, muitas vezes, esses erros, né, eles são considerados de prioridade alta, baixas, eles podem ou não ser corrigidos, mas a função do teste não é a correção, é sim detectar e mostrar que existem ou não e quais são os erros que existem. E aí entra uma disciplina, né, da engenharia de software chamada verificação e validação. Essa disciplina nós vamos abordar também aqui dentro da nossa disciplina de qualidade de software. Digamos que ela é uma sub-área da qualidade de software e ela tem como objetivo assegurar que o software cumpra as suas especificações e atenda às necessidades dos usuários, né, e clientes, que foram, né, aquelas pessoas que levantaram os requisitos iniciais, né, para o desenvolvimento daquele software. A verificação e validação, ela não começa, né, apenas quando o software está pronto. Na verdade, ela ocorre em todo o ciclo de vida do software, né? Desde a revisão dos requisitos que foram levantados, né, para ver se realmente aqueles requisitos eles estão de acordo com o que o usuário espera, revisões de design, inspeções de código e, finalmente, o teste de produto. Então, sim, o produto tem que ser testado, mas esse é a última etapa, né, no ciclo de vida de verificação e validação de um software. Então, a verificação e validação, ela tem como metas, né, desse processo, verificar a função do teste. Né? Então, o nível de confiança, né, depende do quanto o software ele é confiável para uma organização. Então, verificar as funcionalidades daquele software e verificar se ela realmente está atendendo de uma maneira confiável o que a organização, né, que precisa daquele software, que vai utilizar aquele software, quanto isso está confiável, quanto isso atinge as metas iniciais, é uma das métricas, né, que a gente consegue medir através do processo de verificação e validação. Muitas vezes os usuários podem ter poucas expectativas em relação ao software. Muitas vezes é o contrário, eles podem ter altas expectativas. Então, alinhar a expectativa do usuário com a realidade do desenvolvimento, para garantir que aquele software, mesmo antes do seu desenvolvimento, ele já esteja sendo pensado de maneira a atender às expectativas do usuário, é bastante importante, né, para que consiga se alcançar a qualidade de software. Então, além disso, né, é importante verificar, né, em relação ao momento de mercado. Né? O ambiente de mercado, muitas vezes, tem uma configuração, né, específica e aquele software, às vezes, pode ou não, né, passar por mais baterias de testes, depurações de produto. Às vezes, há um prazo e é mais importante ele ser entregue no prazo do que ele ser entregue totalmente ausente de bugs. Às vezes, a confiabilidade é a coisa mais importante. Então, mesmo que atrase, é importante que o software ele esteja pronto e esse pronto já é considerado, né, que ele já esteja confiável, que ele já tenha, né, requisitos de robustez e confiabilidade já atingidos. Então, tudo isso depende das expectativas do usuário e do ambiente de mercado. Em que momento esse software vai ser lançado? Ele precisa ser lançado para ontem? Então, às vezes, né, o conjunto de testes que eu vou realizar nesse software vão ser menores, né? Não é o ideal, com certeza, né? Não é a melhor prática, mas, como eu falei, depende do requisito. Às vezes o requisito é em função do tempo, né? Do tamanho, do escopo do projeto, e muitas vezes isso acaba impactando, né, em softwares de mais baixa qualidade, mas que sejam entregues mais rápidos. E, então, para fazer o planejamento, né, para fazer a verificação e validação, é necessário que haja um planejamento bastante cuidadoso.
Esse planejamento ele tem como objetivo alcançar o máximo de resultados, né, das inspeções e dos testes. Depois nós vamos ver que existem inspeções estáticas e dinâmicas, né, e testes também. E então, com isso, né, com o planejamento cuidadosamente feito, nós conseguimos também controlar os custos do projeto e também o tempo, né? Então, o custo também tem a ver com o tempo em que todo aquele processo vai ser verificado e validado. Então, se eu conseguir fazer um planejamento que abranja várias classes, várias possibilidades de acontecimento de erros, né, tem uma alta cobertura, e que eu faça isso de maneira, né, rápida, de maneira simples, eu consigo, né, ter uma alta cobertura com baixo custo. Né? Então, o planejamento é algo chave para isso. Às vezes eu posso criar uma bateria de testes aprofundando determinada classe de erros, e esse erro acaba, às vezes, nunca acontecendo. Porque aquele software ele tem, né, por característica intrínseca dele, estar mais vulnerável a algum outro tipo de erro, por exemplo. Então é importante que se haja uma cobertura e um balanço no quanto vai ser aprofundado cada classe de teste. Né? E quando que o planejamento de VV deve se iniciar? Né? Então também seria mais uma pergunta para a plateia, mas a plateia está reduzida hoje. Tem algum voluntário ainda que gostaria de responder? Temos dois assistentes síncronos aqui. Os outros vão ver, né, nesse momento as gravações. Bom, então, respondendo a pergunta, devido à nossa ausência de plateia, é que o VV deve ser iniciado no começo do processo de desenvolvimento. Né? Então, como eu falei antes, existe todo um ciclo, e esse ciclo, né, ele acompanha todo o desenvolvimento de software. Então, basicamente, né, se nós olharmos para os quadradinhos, para esses itens aqui, né, o primeiro item que há no processo de desenvolvimento do software é a especificação de requisitos. Então, quando eu faço a especificação de requisitos, né, é necessário que eu já utilize essa especificação como entrada para um plano de teste de aceitação. Então, até não estou testando agora ainda, né, os requisitos especificados, mas eu já estou extraindo informação para que mais à frente eu use essa informação para criar um teste de aceitação. O teste de aceitação ele vai ser criado lá antes da operação, né, do software. Mas já no primeiro item, no primeiro momento do fluxo, eu já vou criar esse plano de teste de aceitação com base nos requisitos. Da mesma forma, né, depois que os requisitos estão especificados, tem a especificação do sistema, né, que basicamente é uma especialização, né, desses requisitos inicialmente levantados. Então, a especificação de sistema, ela também vai gerar artefatos para que eu consiga criar o meu plano de teste de aceitação, né? E além disso, eu já começo a ter alguns, né, requisitos que eu vou levantar aqui para criar meu plano de teste de integração de sistema. Então, um artefato, né, uma etapa do processo vai gerar artefatos para que eu consiga alimentar dois tipos de testes. O teste de aceitação e o teste de integração do sistema. Então, aqui já estou dando um overview, né, do que a gente vai ver mais para frente. Existem vários tipos de testes. Né? Depois que o nosso sistema está especificado, nós vamos ter o projeto desse sistema. Então, os requisitos iniciais já foram levantados, as especificações já foram definidas, então aí se começa a análise a etapa de projeto. Né? Após a análise vem a etapa de projeto do sistema. Então, com o nosso sistema sendo projetado, nós conseguimos também levantar mais artefatos que vão servir como entrada, né, para o nosso plano de teste de integração do sistema, e também já vamos começar a ter alguns artefatos para o nosso plano de teste de integração de subsistemas. Né? Então, nós podemos ver que quando nós estamos projetando o nosso sistema, muitas vezes, né, dependendo do tamanho e complexidade desse software, ele pode, né, gerar um conjunto de subsistemas que vão atingir, né, um objetivo final quando integrados. Então, é importante que se haja teste de integração e também testes de integração de subsistemas, certo? Com isso, né, a próxima etapa, né, do projeto de sistema veria o projeto já detalhado. Né? Então, quando o projeto já está detalhado, nós conseguimos levantar, né, identificar mais informações, mais artefatos que vão servir como entrada, né, como recursos para os planos de teste de integração de subsistema. Então, pode ver que a todo momento do ciclo nós já estamos pensando em planejamento de teste, planejamento de teste, planejamento de teste. Então, uma vez que o projeto já está todo detalhado, né, falta apenas criar, né, a implementação desse projeto, nós já conseguimos pensar em teste de unidade de módulo. Então, nós vamos ter testes unitários, né, onde nós vamos avaliar cada um dos módulos projetados. Na verdade, aqui nós estamos
planejando, né, cada um dos testes para avaliar esses módulos implementados, e uma vez que eles forem implementados, nós já conseguimos fazer pequenos testes para verificar a conformidade de pequenos pedacinhos do sistema, né, de pequenos módulos do sistema. Então, com isso, né, nós vamos já partir, uma vez que está feito esse teste, né, e os requisitos para esse teste de unicidade, né, testes unitários, eles vêm diretamente do nosso projeto detalhado, né, uma vez concluídos esses testes, nós já vamos conseguir, né, antes de operar, né, antes de já lançar esse software para uma operação, né, em produção, nós vamos ter mais uma bateriazinha de teste. Né? Vamos ter testes de integração, né, e aí os testes de integração eles são construídos com base no nosso plano de teste de integração de subsistema, né? Então, esse aqui é o teste de integração de subsistemas e na sequência nós temos também o teste de integração de sistemas. Então, dentro da parte de teste de integração, nós temos dois fluxos. Né? Primeiramente, nós temos a etapa de teste de integração de subsistema e depois teste de integração de sistema como um todo. E aí notem, né, que cada um desses testes ele tem como entrada, né, como artefatos para a geração desse teste, o que foi realizado na etapa anterior, né, e também o que foi levantado lá no início, né, na etapa de planejamento de testes. Então, a mesma coisa acontece nos testes de aceitação. Como eu falei lá no início, né, desse slide, o teste de aceitação ele é realizado, ele é o último teste, né, ele é feito antes do sistema entrar em operação mesmo. E, né, como que eu consigo validar se esse teste, como eu tenho métricas a partir desse teste para dizer que aquele software tem ou não tem uma aceitação, né? Basicamente, eu vou confrontar aquilo que está feito antes da operação, né, antes de pôr em produção, com aquilo que foi especificado lá no início. Então, como eu já tenho, né, um plano de teste de aceitação, basicamente eu vou pegar o meu software, né, e vou pôr ele à prova, né, vou executar esse plano de testes em cima dele. Então, esses seriam os testes de aceitação, certo? O que deve ser verificado e validado, então, no software? Né? Tem alguns fatores, né, como, por exemplo, a qualidade de revisão. O fator de qualidade de revisão está relacionado com a manutenção, evolução e avaliação do software. E além disso, né, além de toda a questão do ciclo de vida de manutenção, evolução e avaliação do software, nós temos outros fatores que são relacionados à qualidade de transição. Né? Geralmente, esses fatores estão relacionados com a introdução desse sistema, né, de software, no ambiente em que ele vai ser, né, instalado. Então, nós temos que pensar aqui na instalação, na reutilização, né, de possíveis softwares ou bases de dados, por exemplo, que já existam de softwares anteriores. Então, basicamente pensando como que a empresa que está usando o sistema atual vai proceder para conseguir adotar o software que estou desenvolvendo. Ele é compatível? Ele vai conseguir utilizar informações que aquele sistema já tinha anteriormente? E caso hajam outros produtos e sistemas, né, atualmente rodando, eles vão conseguir interagir, vão ser integrados com o meu produto? Então, tudo isso faz parte, né, dos fatores de qualidade de transição. Então, até isso, né, é qualidade de software. Muitas vezes, quando falamos qualidade de software, vem, né, em mente só um software que não tem bugs, por exemplo, um software que funciona direitinho. Mas a gente consegue ver que isso é bem mais profundo, né? Então, desde a qualidade de manutenção do software, né, que é algo que, mesmo que o software esteja pronto ainda, às vezes pode ser necessário que seja feito, manutenção, evolução, né, avaliação, ainda tem também os setores, né, que avaliam, né, qualidade de software em relação à transição, ao deploy desse software, né, pegar ele e pôr na prática mesmo, pôr no mercado para substituir ou para, né, agregar alguma funcionalidade nova que já existe ou ainda não existe em algum setor, né, industrial. Ou, enfim, né, qualquer tipo de cliente, pode ser desde uma pessoa específica quanto uma empresa, né, uma indústria, qualquer tipo de cliente que necessite daquele software. E dentro das técnicas de validação e verificação de software, nós temos duas principais. Né? As técnicas de inspeção de software, elas são geralmente verificações e validações estáticas. Então, é onde eu pego um conjunto de artefatos através de formulários, questionários, planilhas. Eu consigo verificar se uma documentação está batendo com a outra, se aquela documentação está batendo com o que foi desenvolvido. Então, é um conjunto de verificações, né? Que, como o próprio nome diz, são algumas inspeções. Vamos inspecionar aquilo que foi desenvolvido, projetado e planejado, para ver se está batendo com o que realmente deveria ser feito. Além disso, né, além das inspeções de software, que são estáticas, nós temos os testes de software. E quando falamos de teste de software, é de fato, né, pôr aquele software para rodar e verificar, né, e se aquelas funcionalidades que ele implementa, elas estão de acordo com o esperado pelo usuário. Então, nós temos a verificação e validação dinâmica de software.
É dinâmica porque a gente consegue fazer isso em tempo real, em tempo de execução do software, conseguimos depurar, enfim, né? Conseguimos detectar, né, vários bugs no software que apenas olhando, né, as inspeções e documentações nós poderíamos não detectar anteriormente. Então, entrando agora um pouquinho no conteúdo da inspeção estática de software, né? E aqui nós vamos falar hoje, né, sobre inspeção estática. Na próxima aula vamos entrar entrar no conteúdo, né, de verificação dinâmica, já com alguns exemplos, né, de testes unitários, por exemplo, de forma um pouquinho mais prática, né, mais dinâmica mesmo. Na próxima aula a gente vai abordar então um teste de software. Hoje, né, nós vamos finalizar a aula falando de inspeções de software. Então, o interesse que está por trás, né, de uma inspeção de software é basicamente analisar a representação estática do sistema para descobrir problemas. Então, muitos problemas eles podem ser antecipados. Eu não preciso perder tempo, às vezes, implementando o meu código para saber que existe um problema. Eu consigo, antes dessa fase, analisar a documentação, a especificação e encontrar algumas inconformidades que provavelmente levariam a falhas, né, no meu sistema final. Então, com isso, eu consigo basicamente usar algumas ferramentas que, como eu falei, né, ela tem a ver com análise de documentos e até mesmo análise de código quando o código já está pronto. Então, mesmo que eu tenha o meu código desenvolvido, eu não preciso de executar uma análise dinâmica, né, nesse ponto, nesse momento, para que eu consiga identificar erros, bugs em tempo de execução. Apenas olhando, né, o código, eu consigo antecipar possíveis falhas de lógica, por exemplo, que vão levar, né, a um problema no momento que eu pôr aquele software para rodar. Né? E antes disso, como eu falei, né, antes de eu ter o código, eu já consigo fazer análises, né, em todas as etapas da concepção do software que tem a ver com a nossa documentação inicial, para garantir a conformidade antes do código ser gerado. Então, a gente já pode ver aqui que a inspeção de software ela pode ser aplicada tanto para o momento mais inicial, quando tem apenas documentação, quanto para o momento onde eu já tenho código construído. Mas eu não tenho necessidade de ter o sistema rodando. Eu não preciso executar, né, e ver aquele erro acontecendo. Eu vou tentar justamente procurar falhas lógicas, falhas de especificação e implementação desse software. Então, teste de inspeção, né, nós temos alguns tipos, né, de artefatos que nós vamos gerar, né, e analisar a partir deste conjunto de testes. Então, nós vamos ter nossa especificação de requisitos, tem a arquitetura do software, tem modelos né, de projetos em UML, por exemplo, diagrama de classe, diagrama de sequência, todos esses tipos de artefatos, né, que são usados para descrever como o software deve ser implementado, ele pode servir, né, de alvo para as nossas inspeções. O próprio esquema de banco de dados, por exemplo, se nós fizermos uma inspeção em cima dele, nós podemos notar que existem, por exemplo, relações inconsistentes, problemas, né, que ao usar os sistemas vão ser revelados, eu posso detectar no momento da inspeção. E o próprio programa em si, né, nosso sistema final. Ele também, se eu analisar o código-fonte dele, eu consigo provavelmente encontrar o que é chamado de maus cheiros, né? Maus cheiros são aqueles, né, em inglês chamado de bad smells, que são aquelas práticas, né, que não seguem as melhores práticas para conseguir implementar determinada funcionalidade. Então, quando nós temos, por exemplo, os métodos muito extensos, temos métodos com lógica confusa. Então, tem vários tipos de maus cheiros, né? Que eles podem ser inspecionados quando nós olhamos para o código-fonte do nosso programa, mesmo que ele ainda não esteja em execução. Com isso tudo, né, com essas inspeções todas, nós conseguimos também pegar, né, depois o protótipo do sistema e aí sim fazer o teste dinâmico, né? Depois que o programa e o protótipo do sistema já estejam rodando, nós conseguimos aplicar o teste mesmo, né, o teste dinâmico. Então, antes disso, nós conseguimos analisar todas as documentações com as inspeções estáticas. Então, quando eu falo de inspeção aqui em cima, são inspeções estáticas, que tem como alvo especificação de requisitos, arquitetura de software, modelo de projeto de UML, esquema de banco de dados e o programa, né, falando do código-fonte. E as inspeções, geralmente, elas não são aplicadas ao protótipo, né, e sim apenas ao código-fonte em si. Enquanto que o teste, ele tem como alvo o programa, a execução e alguns protótipos do sistema também. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper. Eu tô vendo que tá entrando mais gente. Nossa equipe de alunos aí tá aumentando um pouquinho. Então, as inspeções de programas, né, basicamente, elas são revisões que têm por objetivo detectar defeitos no programa. Então, a principal meta, né, como nós falamos antes, é a descoberta de defeito. Né? Não é mostrar que o sistema funciona, e sim mostrar que ele não funciona
E aí tem um ponto importante, né? A inspeção, no momento de inspecionar, não é o momento de corrigir. Então, nesse momento, o principal, né, objetivo é construir, por exemplo, um relatório de defeitos descobertos, para que esses defeitos, né, eles sejam planejados, né, quais devem ou não ser corrigidos, quando eles vão ser corrigidos, toda, né, a correção desses bugs, desses defeitos encontrados, eles podem ser pensados e projetados separadamente. A inspeção em si, ela não tem esse objetivo. Ela tem o objetivo apenas de descobrir quais são os defeitos que existem no código. E muitas vezes, né, é bastante comum que os defeitos eles sejam erros lógicos. Então, existem defeitos que o próprio programador, quando ele está desenvolvendo, ele já percebe, às vezes o próprio sistema pode não compilar ou pode estourar uma exceção para ele logo no início, né, quando ele está testando, rodando o seu sistema assim, né, em tempo de desenvolvimento, mas muitas vezes algumas anomalias no código, né, podem indicar alguma condição errônea em termos de lógica. Eu posso ter o meu sistema funcionando e cumprindo o objetivo dele, né, aparentemente, mas por trás daquele sistema pode estar acontecendo alguma coisa, né, que daqui a pouco vai aparecer, vai revelar mais à frente um erro que está um pouco mais obscuro, né, um pouco mais escondido por conta, né, de ser algo mais uma falha mais lógica mesmo, né? O resultado às vezes ele sai, o programa não para de funcionar, ele continua executando, mas eu posso achar depois, por exemplo, falhas, né, nesse modelo que está sendo testado, né? E para isso nós temos as checagens de inspeções, né? Então, a checagem de inspeções, ela considera defeitos em diferentes aspectos, né? Um dos aspectos que podem conter defeitos são os dados, as variáveis, por exemplo, dos programas que são utilizados, entradas e saídas. Então, uma das coisas, né, que a checagem, né, de inspeção de dados tem por objetivo de fazer é verificar se todas as variáveis do programa, por exemplo, elas são inicializadas, né, antes dos seus valores serem utilizados. Senão, né, o que vai acontecer é o sistema, no momento que você acessar aquela variável, ele estourar um bug, né, de null pointer exception, né, como acontece no Java, por exemplo. Então, quando eu tento acessar um valor nulo que não está inicializado, eu posso ter a quebra do meu sistema. Ou simplesmente eu vou ter o meu sistema, né, sem aquele valor, né. Além disso, né, eu tenho que verificar se todas as minhas constantes elas foram denominadas. Eu não posso ter constantes, né, que não estejam sendo denominadas no meu sistema. Da mesma forma, se eu for tentar usar uma variável ou uma constante que não está pronta para uso, né, nós vamos ter algum problema, né, na hora de acessar aquele dado. E além disso, né, tem algumas outras coisas que a gente pode ver, que é, por exemplo, a possibilidade de estouro de buffer, né, o famoso buffer overflow, que é, por exemplo, quando eu tenho um vetor, né, e tento acessar posições que não existem, né, ou alimentar aquele vetor com informações além do que ele consegue suportar, né, além do limite, e também tem a questão, né, de acessar posições que não contém, né, não contém o dado naquela posição, posições inválidas, porque o meu buffer, né, o tamanho do meu vetor era, por exemplo, de tamanho 5, eu tentei acessar a posição 6. Então, esse tipo de análise tem a ver também, né, eu consigo, quando eu olho o código, mesmo que eles não estejam em execução ainda, eu consigo identificar defeitos, né, relacionados aos dados, em termos da forma, da estrutura de dados que ele está sendo utilizado, né, para manipular aquela informação. Além disso, né, nós temos a checagem de inspeções que tem a ver com defeitos de controle. Então, além dos dados, tem defeitos de controle. E para isso, né, para conseguir identificar, né, esse tipo de inconsistência, são utilizadas técnicas como, por exemplo, o teste de mesa. Né? Não sei se todo mundo já fez teste de mesa. Um teste de mesa seria basicamente eu tenho uma tabelinha onde eu vou adicionando linha por linha, né, o que meu sistema vai fazer, qual é o estado de cada variável, e a partir de cada linha eu vou verificar se aquela variável realmente tem o estado que ela deveria ter. Então, por exemplo, se eu tiver um laço, né, que está incrementando uma variável i, a cada linha do nosso teste de mesa, nós vamos verificar se o i realmente está uma posição, né, incrementada em relação ao i anterior, né, da linha de cima. Então, esse tipo de teste, né, é um exemplo bastante simples de testes que nós conseguimos ver se conseguimos verificar, né, se o nosso sistema está realmente cumprindo aquelas funcionalidades apenas olhando para o código, sem executar o sistema. Então, para cada condição condicional, né, aqueles ifs, né, elses, nós temos que ver se essa condição realmente está sendo tratada de maneira certa. Né? Então, por exemplo, para emitir uma carteirinha, o usuário tem que ter mais de 18 anos. Se eu tivesse, por exemplo, um maior ou igual,
né, na hora de eu confirmar de eu comparar a idade dele com a idade mínima, é diferente do que eu ter um maior, né? Então, por exemplo, se ele tiver mais, se tiver apenas o maior, o meu software ele vai funcionar, não vai quebrar e tudo mais, mas ele só vai emitir carteirinhas para quem tem 19 anos, né? Que é mais de 18 anos. Se eu tiver o maior ou igual, eu já consigo, né, minha estrutura de controle, né, consegue verificar se de fato aquele cara tem 18 anos ou mais, né? Então, o que é um pouco diferente, né? Se nós formos ver nessa estrutura na prática, né, sendo executada. E também tem a questão, né, de quando nós falamos de lógicas de controle, de expressões de lógica de controle, é de verificar se os parênteses, né, estão de maneira certa. Muitas das linguagens, elas têm, por exemplo, né, cadeias de parênteses. Posso ter condições dentro de outras condições, e se eu falhar, né, na hora de fechar uma chave, um parênteses, eu posso acabar gerando também um defeito na hora de controlar, né, na hora de executar meu código, um defeito de controle na hora de executar meu código. Então, mais uma vez, aplicando uma técnica de expressão de código-fonte, eu já consigo antecipar esse tipo de erros, né? Além disso, eu tenho defeitos, né, relacionados à entrada e saída. Existem variáveis, provavelmente quando nós pegamos códigos, muitas vezes códigos que já sofreram várias manutenções, nós conseguimos identificar variáveis, por exemplo, que não são mais utilizadas. Às vezes o usuário precisa informar alguma variável e ela nunca mais é usada para nada, né? Está ali só para ocupar espaço em memória mesmo. Então esse já é um tipo de defeito. Tem menor impacto, né? Porque ele não vai, né? Muitas vezes ele não vai ser utilizado, mas não vai causar nenhum dano. Mas pode também ter um impacto grande, né? Por exemplo, um relatório que precisa fazer uma conversão ou precisa, né, usar uma variável de entrada para conseguir exibir uma saída consistente. Então, se eu não tenho o processamento, né, não estou utilizando aquela variável de entrada de maneira a produzir a saída esperada, né, provavelmente meu software vai ter um defeito. Ele não vai estourar, ele não vai dar erro, mas eu vou ter um defeito. Então, é por isso que a própria técnica de inspeção pode ser utilizada, né, olhando mais uma vez, né, meu código-fonte, para verificar onde que eu estou referenciando aquela variável que deveria ser sido utilizada. Né? Então, existem ferramentas automatizadas para isso, mas uma das formas é realmente pegar o código-fonte e criar, né, aqueles fluxogramas, né? Como eu falei antes, até o próprio teste de mesa pode ser utilizado para verificar em que momento que essa variável vai ou não ser utilizada, né? E se isso vai acontecer antes da saída ser exibida. E a mesma coisa, né? Quando eu vou exibir uma saída, eu tenho que verificar se o valor daquela saída já é um valor designado. Né? Eu não posso exibir, por exemplo, uma informação que está, né, nula, uma informação que não foi imprimir, por exemplo, uma variável que não tem uma informação armazenada nela. Então, né, efeitos de entrada e saída basicamente tem a ver com a forma que eu manipulo dados, né, quando eu alimento o sistema e quando eu devolvo eles, né, para o usuário, quando eu dou o output desses dados. Existem também alguns efeitos de interfaces, né, que não necessariamente são interfaces gráficas, mas sim interfaces entre diferentes componentes do meu código. Todas as chamadas de funções e métodos, elas precisam ter, né, o número correto de parâmetros, e esses parâmetros precisam, por exemplo, estar em ordem correta. Então, esses são alguns exemplos, né, que mostram que, por exemplo, se eu tenho, né, falando novamente um exemplo do método Java, onde para inicializar uma pessoa, né, eu tenho o primeiro valor, o primeiro parâmetro do meu construtor da pessoa como a idade, daqui a pouco, quando eu vou inicializar, eu passo o CPF, eu posso ter uma inicialização com uma ordem incorreta. Né? Então, daqui a pouco, quando eu tenho armazenado informação sobre um usuário, eu posso ter no campo idade, né, o valor do CPF. Então, é basicamente isso, né, que tem a ver com defeitos de interface. De eu usar de uma maneira inconsistente uma interface, ou de eu prover uma interface de maneira inconsistente. Né? Às vezes, até confundindo a variável, né, no código-fonte que tem a ver com CPF, eu dando o nome de idade, ou atribuindo a idade para o CPF. Então, enfim, são erros de lógicas, né, erros de manipulação que a gente pode ter, né, relacionados à interface desses métodos. Temos também defeitos de gerenciamento de armazenamento. Então, é mais um tipo de inspeções, né, mais um tipo de checagem que nós devemos fazer quando criamos, né, nossas inspeções para verificar defeitos no nosso código-fonte. Se o armazenamento dinâmico ele é utilizado, né, eu tenho que ver se aquele espaço, né, que foi alocado para ser utilizado, ele foi alocado corretamente. E quando eu não uso mais, eu preciso ver se eu estou liberando ele também, né? Por exemplo, o Java já faz isso, tem o Garbage Collector, né? Que automaticamente ele já tem o coletor de lixos, né? Que ele vai liberando espaços não utilizados. Mas existem linguagens como o C, por exemplo, que é necessário também cuidar isso, né? Conseguir desalocar posições da variável da memória que não são mais utilizadas.
Então eu preciso ver, né, se esse espaço ele é explicitamente liberado. No caso do Java, como eu falei, muitas vezes não é necessário ter um código, né, separadamente para liberar, pois sabemos que quando aquele objeto for destruído, automaticamente aquele espaço em memória vai ser liberado. Então essa apresentação aqui tem crédito também da professora Maria Auxiliadora, né, da UFMA, e como fontes né, que vocês podem consultar para aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, temos 2 livros, né, de engenharia de software, o do Pressman e do Somerville também, que está na 8ª edição. Então, se vocês procurarem por esses livros aqui, vocês conseguem encontrar os conteúdos que eu estou passando para vocês nessa aula. A próxima aula vai ser de teste de software, né, que já é a validação dinâmica, e essa aula fica por aqui. Vou interromper agora a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para falar.